Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e hoje nós vamos ler aqui dois versículos de um salmo de Moisés. É um salmo de lamentação, pela brevidade da vida. É o salmo 90, versículos 9 e 10. Aqui nós vamos ler. Essa vai ser a nossa leitura base. E nós a leremos em função do quê? De um texto escrito pelo pastor Marcelo Petrucci para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. O texto chama-se A Vida é um Sopro. Nós vamos meditar sobre ele. Como não fui eu quem escrevi, o que é que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, para que nós possamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesse nosso devocional, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, que Tu possas nos ensinar a brevidade da vida e a importância de servir. Em Teu nome que oramos. Amém. Bem, irmãos, então vamos lá. Salmo 90, versículos 9 a 10. Passamos a vida debaixo da Tua ira e terminamos nossos dias como um gemido. Recebemos 70 anos. Alguns chegam a 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparece e nós voamos. Amém? Bem, então é aqui um salmo de lamentação, como eu disse para os irmãos. E o pastor Marcelo Petrucci escolheu o versículo 9, que em outra tradução, na NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Amém? Então ele vai iniciar aqui a nossa meditação falando sobre o Oscar Niemeyer. Então, eu creio, né, que se não todo mundo, a maioria de nós aqui, ouviu falar do pai da arquitetura. Ele viveu muito. Ele morreu com 105 anos de idade. Não é mole não, né, irmãos? Morreu de insuficiência respiratória. Inclusive, amanhã, dia 5 de dezembro, vai fazer 9 anos que ele morreu. Então, ele viveu muitos anos e viu muitas coisas, né? Viveu mais de um século, né? Viveu 105 anos. E o pastor Marcelo Petrucci vai mencionando aqui que em 2007 a TV Cultura exibiu um comentário sobre a vida dele, sobre a obra dele, todas as ações de arquitetura que ele fez, porque ele foi um gênio, né? E o título desse documentário era A Vida é um Sopro. E fazia referência a uma frase que o próprio Niemeyer falou. Então, ele era uma pessoa reconhecida no mundo inteiro pela sua obra, pela generosidade. Para onde você vai, existem obras desse gênio, né, da arquitetura. Mas ele não acreditava em Deus, né? Ele achava que Deus não existia. E ele dizia isso, ele não acreditava em Deus. Mas uma coisa ele acreditava, que a vida era breve. Então ele acabou corroborando, né, confirmando as mensagens de Tiago e de Moisés, né, que diz: a vida é breve, né, passa como um sopro e nós não somos nada. Agora imagine, né, do alto dos seus mais de 100 anos, ele achava a vida breve. Imagina, a vida um sopro. E como de fato confirmam aí alguns autores bíblicos, a vida realmente é curta. E entender isso vai fazer toda a diferença para nós, né? Nós temos o discernimento, a gente ter a medida certa de como a vida é breve, como tudo passa, como somos pequenos, como tudo é muito curto, muito tênue. Entender isso vai fazer toda a diferença, porque quando a gente se bate de frente, é confrontado com a realidade, que muitas vezes é dura, a gente vai vendo que é necessário fazer muitos ajustes na nossa vida, que talvez não fossem feitos em outro contexto, né? Se nós não tivéssemos este embate com a dureza da vida. Então, quando a gente analisa o Salmo 90, especialmente esses dois versículos que eu li,
a gente viu que a maior preocupação de Moisés era entender como que ele poderia tornar a vida, que era bem curtinha, uma história de valor, uma história que valesse a pena, algo que deixasse marcas indeléveis, marcas que realmente fizessem as pessoas entender o que era importante, né? Então, eu creio que era nisso que Moisés estava pensando quando ele escreveu que a vida é como um conto que se conta, né? Rápido, um sopro. Então, para tanto, ele pede a Deus sabedoria para contar seus dias de maneira abençoada, que está aqui no versículo 12, que diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria, né? Em outra tradução diz assim: ajude-nos a contar os nossos dias. E em Eclesiastes 7, versículo 2, a gente lê o seguinte: é melhor estar na casa onde há luto, né, onde há morte, do que na casa onde há festa. Parece estranho, né? Mas não é não. Por que que é melhor estar na casa onde há luto? Porque a morte faz com que a gente pense, né, como a vida é breve, como aquela pessoa que morreu poderia ter feito tantas outras coisas, poderia ter se consertado com Deus, poderia ter feito coisas para os irmãos, como ela deixou de viver coisas que ela gostaria de viver, né? Então, assim, eu me lembro muito da minha mãe. Quando eu era pequena, ela disse assim: eu só quero viver até você se formar. Depois que você se formar, não preciso mais viver. Depois eu me formei e ela queria só viver até que eu me casasse. Então ela dizia: não, olha, viver mais de 70 anos é enfado, a Bíblia diz. Eu quero viver só até ver você se casar. Depois eu me casei e demorei para casar, casei com 32 anos. E daí ela só queria ver o neto. E depois ela queria viver só para ver o neto e a escola. E depois ela queria ver o meu filho se formar. Enfim, não deu. Não deu, irmãos. Então é assim, né? A gente, como estudamos ontem, né? A gente faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas para minha mãe, especificamente, a vida foi breve, né? Ela ainda tinha planos para viver, tinha coisas que ela queria fazer. Mas quando ela se foi, e quando muitos dos nossos se vão, quando pessoas que a gente ama se vai, a gente para e pensa quantas coisas deixaram de ser feitas, quantas coisas deixaram de ser ditas, quantas coisas poderíamos construir. Então, por isso que a palavra de Deus diz que é melhor estar numa casa onde há pranto do que numa casa onde há alegria. Porque a morte tem este dom, né, de promover em nós a reflexão sobre a vida. Sua vida está passando, ó, muito rápido, né? Nossa, parece que ontem era segunda e hoje já é quinta. Então, olha, lembra que é um sopro. E, ó, logo ela vai acabar. Outro dia eu tava debutando, outro dia eu tinha 15 anos. Agora já tô na iminência dos 62. Poxa, passou muito rápido. Gostaria de ter feito muitas outras coisas. E às vezes eu penso, nossa, poderia ter aproveitado meu tempo melhor. Inclusive, esses dias eu estava conversando com uma pessoa amada e dizendo para ela, bom seria, né, se eu tivesse pouca idade e a experiência que eu tenho. Mas não, hoje que eu tenho experiência, eu não tenho vigor para muitas outras coisas que eu poderia ter feito na mocidade, não é? Mas a vida é um sopro e ela se esvai mesmo. Então, pensa nisso e faz tudo para viver de forma que você realmente faça valer a pena. Uma vida pautada nos passos de Jesus Cristo. Uma vida que seja um sacrifício de louvor a Deus. Uma vida que sirva ao próximo. Uma vida que quando você olhar para trás vai falar, ó, legal, valeu a pena viver até aqui. Então nós temos que viver uma vida que realmente vale a pena, tá bom? Então o nosso manancial termina assim, ó. Não desperdice a sua vida com aquilo que não é importante. Então nós temos que realmente priorizar. E não importa. Estar atentos para aquilo que vale a pena. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Amém? Bom, irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.